Paz do Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando o nosso 5º dia de exposição no livro de 2 Crônicas. E hoje estaremos meditando nos capítulos 14, 15 e 16. E nesses 3 capítulos estaremos meditando sobre o reinado do rei Asa, filho do rei Abias. No capítulo 14, do início até o versículo 8, o cronista inicia com a descrição do início do reinado de Asa. Essa descrição inicial nos traz a ideia de um rei que andou retamente diante do Senhor, e por esse motivo Judá teve paz. O rei Asa destruiu alguns altares a deuses estranhos que existiam em Judá. Provavelmente, esses altares foram levantados por Salomão, por causa das várias mulheres gentílicas que ele tinha. Também, Asa ordenou a todo o povo de Judá que buscassem somente ao Senhor Deus. Levantou também algumas edificações, fortificando a segurança em Judá, o que estabeleceu ele ainda mais no poder. O seu exército contava com 300.000 guerreiros da tribo de Judá e mais 280.000 guerreiros da tribo de Benjamim. Do versículo 9 até o término do capítulo, lemos a descrição de uma guerra iniciada pelos etíopes contra Judá. O exército etíope era muito maior em número do que o exército de Judá e Benjamim juntos. Porém, o rei Asa buscou o auxílio do Senhor nesta guerra, declarando sua total dependência a ele para vencer esse exército numeroso. E por causa dessa dependência declarada de Asa a Deus, o próprio Senhor derrotou os etíopes diante de Judá. Podemos entender nesse episódio que houve uma cooperação entre Deus e seu exército celestial com o exército de Judá e Benjamim. Mas o modo exato como essa vitória aconteceu, não temos uma explicação clara. O que sabemos pelo texto é que houve terror do Senhor diante dos etíopes, e esses fugiram do exército de Asa e foram derrotados. O exército de Judá os perseguiram até próximo do Egito, na cidade de Gerar, ou de Gerar, e circunvizinhas. Saqueando essas cidades, levaram muitos despojos para Jerusalém. No capítulo 15 temos o relato da visita do profeta Azarias ao rei Asa e a resposta do rei a essa visita. O Espírito do Senhor Deus levou até o rei Asa o profeta Azarias com uma mensagem de advertência, onde sentenciava que enquanto o povo estivesse seguindo ao Senhor em obediência, Deus estaria com eles. Mas quando deixassem de obedecer ao Senhor, Deus também os deixaria, confirmando a aliança feita com Salomão, de que a bênção de Deus sobre a perpetuidade no trono davídico estava na obediência. O profeta lembra ao rei Asa o período dos juízes, onde havia guerras para todos os lados, e o povo de Israel viveu sem lei e sem sacerdotes nesse período. Porém, quando clamavam a Deus, eram abençoados. Mas tranquiliza o rei Asa, dizendo que o tempo que ele está vivendo são tempos de tranquilidade. Após essa visita do profeta Azarias ao rei, ele empreendeu uma reforma geral em todo o Judá, uma reforma religiosa, removendo todos os ídolos que vieram com o povo do Israel Norte, que haviam se estabelecido na terra de Judá, após ter se espalhado a notícia de que Deus estava abençoando a terra de Judá por intermédio do rei Asa. Então eles mudaram para lá. E após essa reforma religiosa, no 15º ano do reinado de Asa, fizeram uma comemoração, sacrificando ao Senhor Deus bois e ovelhas que tinham tomado de despojo de guerra, e fizeram um acordo de total obediência a Deus nesse dia, de modo que aquele que transgredisse esse acordo seria morto. A declaração do cronista é que eles se alegraram em ter feito esse acordo, pois o fizeram de todo o coração. O rei Asa também retirou da sua avó Maaca o título de rainha-mãe, pois tinha erguido em Judá um poste de adoração a Azera e, pelo que se entende, não se comprometeu com a reforma religiosa de seu neto. O relato de que os lugares altos não foram removidos de Israel se referem possivelmente aos lugares de adoração idólatra nas regiões do Israel Norte e não nos territórios de Judá. O rei Asa guardou no templo e no palácio os objetos de prata e ouro que haviam sido consagrados por ele e por seu pai. O cronista fecha o capítulo com a declaração de que o rei Asa se manteve fiel ao Senhor, e houve paz por mais de 10 anos em Judá, até o ano 35º.
No capítulo 16, temos a descrição de que no 36º ano do reinado de Asa, Israel invade Judá e o rei Asa comete uma atitude desesperadora, convocando o rei da Síria para o auxiliar no confronto contra Baasa, rei de Israel. E para conseguir esse auxílio, enviou ao o rei da Síria, Ben-Hadad, os tesouros que havia guardado no palácio e no templo do Senhor. O rei Ben-Hadad aceitou o pedido de Asa, através de suborno, lutou contra Israel, invadindo as cidades de Naftali, que funcionavam como armazéns, e mais 3 cidades das regiões de Israel Norte. O cronista também descreve que após esse ataque da Síria, o rei de Israel deixou a cidade de Ramá. Essa cidade ficava a aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém. E Baasa, rei de Israel, estava fortificando-a. Quando o rei de Israel abandona a cidade de Ramá, o rei de Judá toma posse das pedras que estavam sendo utilizadas para a edificação e leva para fortificar 2 outras cidades em Judá, Geba e Mispá. Deus enviou até o rei Asa, após esse episódio, um profeta chamado Hanani, que o advertiu sobre o erro cometido de ter confiado no rei da Síria e não no Deus que o havia dado vitória contra o exército etíope. Após essa advertência, o profeta sentencia o reinado de Asa de que, a partir de então, não seria mais um reino de paz, mas haveria guerras. Ao ouvir essa repreensão, o rei mandou prender o profeta e começou a se comportar de forma opressora com alguns do povo. Pouco mais de 3 anos após essa aliança com a Síria, o rei Asa foi acometido de uma doença dos pés. E nem por isso ele buscou o Senhor, mas o auxílio dos médicos. Essa doença não recebe nenhuma informação adicional. Por esse motivo não sabemos qual era essa doença. Mas o cronista deixa bem subentendido que o rei adoeceu como consequência da maldição pelo seu erro. Ainda que tenha tido esse episódio triste em seu reinado, o rei Asa foi sepultado com honras na cidade de seus pais, passando a ideia de que, apesar dos pesares, foi um bom rei para o povo de Judá. Bom, aqui finalizamos mais um dia. Como é difícil a manutenção de uma vida íntegra diante de Deus. Aqueles que almejam essa realidade passam por diversas dificuldades. É preciso ficar alerta quanto aos perigos de uma queda. Foi essa a fragilidade de Asa, rei de Judá. Não esteve alerta em todo o tempo. A nossa fé precisa estar estabelecida e bem fundamentada na certeza de que Deus sempre está pronto para nos auxiliar. Ainda que pareça, irmão e irmã, que as coisas estão fugindo do controle e que nada pode mudar a situação, você tem a responsabilidade de continuar crendo. Parar agora será um grande erro, um erro que pode te custar todos os anos de batalha até aqui. Então persista, insista, acredite. Você precisa ir além das suas próprias dúvidas e questionamentos, pois o Deus que tem todo o poder está com aqueles que estão unidos com o seu Filho Jesus Cristo. E você é um dos tais. Tenha um excelente dia e até amanhã, querendo Deus.